Olá, como vai? Hoje eu recebo a visita, aliás, uma visita ilustre. Ele veio de São Paulo para um procedimento em conjunto com o Dr. Sagai, aqui em Cascavel, o Dr. Luiz Augusto Carneiro Dalbuquerque. Ele é gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo e diretor da divisão de transplantes de órgãos do aparelho digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo. Como vai, Dr. Luiz Augusto? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, revendo Sagai, um grande amigo de muitos anos, que fez seu treinamento cirúrgico conosco lá em São Paulo. Desde o começo foi um aluno brilhante e o sucesso aqui é muito esperado. E nesses anos o Dr. Sagai continua muito ligado à nossa universidade, frequentemente vai a São Paulo. O seu filho hoje é nosso residente, o Vitor. É verdade. Também com o brilho do pai. E nós temos aqui um outro, o Dr. Ivan Urso. Urso, exatamente. Que fez residência conosco. E eu digo para o Sagai que ele roubou de lá. Porque nós queríamos que o Ivan ficasse com a gente, que é brilhante também. Veio. Então, realmente, a clínica aqui é uma beleza, uma instalação maravilhosa. E estou muito feliz de estar aqui. Feliz mesmo. Então, se sinta em casa, doutor. Já conhecia Cascavel? Não conhecia, é a minha primeira oportunidade. Estou muito impressionado com a região, né? Uma região muito bonita, muito próspera, né? É verdade. Eu sou caipira também, Ah, sabe? é? Eu sou do interior de São Paulo. De onde, doutor Luiz? Eu sou nascido em Ribeirão Preto, mas sou criado numa cidadezinha ali do lado, Guariba, e que eu fiz primário e ginásio lá. E depois saí porque não tinha mais escola, fui para São Paulo e acabei ficando por lá. Mas ainda tenho família lá e tenho até uma filha que mora lá, então ver esse interiorzão desse Brasil aquece um pouco o coração. Aquece o coração, Tá faz bem para o coração. Pois é, e aí o senhor foi para São Paulo, a medicina ganhou muito com isso, o senhor hoje é um dos cirurgiões, um dos nomes mais expressivos da medicina brasileira. Como é que o senhor incursionou, como é que foi o início dessa sua inserção no mundo dos transplantes, doutor? Então, na verdade, quando eu me formei lá nos anos 70, eu comecei minha residência em 75 e fui fazer cirurgia, era um entusiasta da cirurgia, fui fazer cirurgia. E comecei fazendo proctologia. Fui trabalhar numa equipe, a equipe da professora Angelita, que é uma equipe de Abergama, que é uma equipe de renome mundial, e eu era assistente particular privado da clínica dela. Mas também vi que não era aquele caminho que eu queria. E aí, em 81 e 82, eu fui para a Suécia, conhecer um serviço que fazia muita cirurgia de fígado, pâncreas e vias biliares, em Lund, uma cidadezinha, e gostei muito e lá eu fiz uma opção de fazer essa área. Era muito jovem, né? Tinha, acho que na faixa dos 30 anos, e resolvi caminhar por aí. E aí logo depois eu fui para a Itália, fiquei uns meses num serviço de um outro cirurgião famoso, aí fui para os Estados Unidos, e fui me envolvendo, começando a operar, porque ninguém fazia fígado, né? Nos anos 80, eram 1 ou 2 cirurgiões que faziam fígado. E aí eu comecei a ser reconhecido já em São Paulo como um cirurgião que trabalhava nessa área. E comecei a receber muitos casos complexos, difíceis. Na verdade, eram aqueles casos que ninguém queria resolver ou não tinha condições de resolver, passaram a me chamar. E eu fui me envolvendo. E em 89 eu fui para os Estados Unidos, aí morei 1 ano em Pittsburgh, que era o maior centro de transplante do mundo naquela época, o transplante estava começando. E era uma coisa maravilhosa. Naquele ano se fez 700 transplantes no serviço que eu estava lá. E aí eu me apaixonei de vez, né? Aí voltei e comecei a fazer isso e desde então eu tenho trabalhado praticamente com essa área. Tá certo. Mas foi
foi uma ideia de que eu queria fazer cirurgia, mas queria fazer algo novo, desbravar alguma coisa, e aí essa área de fígado me pareceu muito interessante. Certo. Doutor Luiz Augusto, eu queria que o senhor nos norteasse, traçasse um mapa mais ou menos hoje, nos informando qual é o número hoje de transplantes de fígado no país, qual é o estado que lidera esse ranking. Até eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das novidades da área no HC, né, da USP de São Paulo, para a gente entender um pouquinho, porque para uma instituição médica poder estar apta a fazer esse tipo de procedimento, deve ter uma seleção e critérios muito rigorosos, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Então, o Brasil hoje é o maior serviço público do mundo em transplantes. 92% dos transplantes no Brasil são realizados via SUS. Certo. Então, o grande pagador, o grande provedor do transplante no país é o SUS. Então isso faz com que muitos hospitais públicos sejam fortes por esse motivo. E o Brasil, o transplante é muito forte no estado de São Paulo. Esse ano nós esperamos fazer cerca de 600 transplantes de fígado em São Paulo. E no Brasil nós vamos fazer cerca de 1.900, se Deus quiser, 2.000 transplantes. O ano passado nós fizemos 1.806 transplantes. Nós esperamos um crescimento na ordem de 10%, que pode dar em torno de 2.000. O maior país do mundo em número de transplantes é os Estados Unidos, que faz em torno de 7.000 transplantes ano. Mas eles têm quase que o dobro da nossa população. Então, o número que a gente esperaria que o Brasil deva atingir seja a faixa dos 3.500, 4.000 transplantes. Que é um número significativo. Significativo. Nós fazemos em torno de 2.000, que é o segundo número de transplantes do mundo. Nós temos o maior serviço público de transplantes e em fígado nós somos o segundo país do mundo em número de transplantes. O estado que mais transplanta é São Paulo. Existe um grande núcleo de transplantes no Ceará. Isso, eu tinha O Ceará tem um grande núcleo de transplantes. Hoje, Recife faz um número importante de transplantes, faz 100 e poucos transplantes. O Rio de Janeiro, que ficou muitos anos meio travado, de 2, 3 anos para cá aumentou bastante, deve fazer em torno de 160, 200 transplantes. Paraná é um número importante também. Paraná tem muita tradição, foi um dos primeiros estados a começar a fazer transplante, e o professor Júlio Coelho, em Curitiba, é um dos líderes do transplante. Começou a fazer transplante muito cedo, lá nos anos 92, 93, e o Paraná é um terceiro ou quarto estado. E o Rio Grande do Sul é um estado muito tradicional, começou também muito cedo e faz nessa faixa também. Mas um estado que tem surpreendido muito e que é campeão da doação de órgãos, da procura de órgãos, e que tem aumentado e sido um exemplo na captação de órgãos, é o de Santa Catarina. E Santa Catarina é o hospital que tem melhores índices de captação de órgãos, de organização de procura e de doação. Então, o nosso exemplo é Santa Catarina, e Santa Catarina hoje é um estado pequeno, mas faz também 100 e poucos transplantes, o que em número de transplantes por milhão, que é da população, é um número expressivo. E o grande problema é que o Brasil fazia um transplante só na costa. São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, e não havia no interior. Então a grande luta hoje é para que se interiorize o transplante. E isso já tem, Passo Fundo já tem um núcleo de transplantes também de alguns anos, São José do Rio Preto é um número expressivo de transplantes no interior de São Paulo, Campinas, Brasília hoje já faz transplante. Então nós estamos tendo um crescimento sólido e consistente
e interiorizando o transplante no país, que é um grande avanço, né? Fazer uma tecnologia dessa magnitude chegar à população do país inteiro. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas a UOPECAM, que é a União Oeste Paranaense de Combate e Estudo ao Câncer, né, que é um hospital do câncer de Cascavel, também vai passar a fazer os transplantes de fígado. Isso. Eu acho que é louvável. Acho que nós somos da Câmara Técnica do Ministério da Saúde, em Brasília. Existe uma Câmara Técnica de transplantes de fígado. Para todos os tipos de transplantes existe uma Câmara Técnica, compostos por especialistas com muita experiência e renome na área, e o credenciamento dos serviços tem que ser feito de maneira a atender uma população. Nós estamos tentando corrigir alguns erros históricos. Eu vou dizer em São Paulo, para não dizer de outra região, São Paulo tem 30 centros que transplantam. Mais ativamente, nós temos 5 ou 6 hospitais que fazem ativamente. Certo. Mas que não é poder transplantar, é que quando você vai transplantar, isso tem uma implicação na doação de órgãos muito grande. Porque como o transplante hoje se faz por gravidade, entra na frente quem for mais grave e recebe o órgão mais grave, muitas vezes existem situações que você pode ter doente muito grave e a demora é essencial para nós. Então, o órgão tem que ser oferecido muitas vezes para muitos hospitais, o que termina retardando o processo por uma questão legal e de proteção ao sistema. Então, se a gente tivesse os serviços, por exemplo, se essa região aqui tem 3 milhões de habitantes e tem condições econômicas de ter um núcleo, nós temos que apoiar. Mas nós não podemos deixar que Cascavel tenha 3 centros de transplante, que um termina competindo e matando o outro. Entendi. Então, eu acho que essa é a política, acho que tem que ter mesmo, é o que eu disse anteriormente. Nós temos que interiorizar o transplante, nós temos que oferecer essa opção para todos. Por exemplo, Londrina já tentou fazer programa de transplante e fez 1 ou 2 casos e não foi à frente. Maringá está tentando fazer um núcleo de transplantes. Cascavel quer fazer um núcleo de transplantes. Então a gente precisa ver que isso deve ser feito, nós devemos estimular, mas temos que ter a viabilidade. E se o centro está preparado para a tecnologia do transplante. Porque não é só ir lá e operar. Existe uma estrutura de distribuição, tem que captar órgão. Então, eu vou dar outro exemplo. Maceió quer fazer transplante. Então, nós fomos lá e falamos o seguinte: vocês têm que começar a captar órgão, retirar o órgão e mandar para os outros estados. Depois que vocês tiverem captado, tiverem já uma estrutura de captar órgão e estiverem exportando órgãos, aí vocês vão estar começando a estar pronto para poder usar os órgãos da região e fazer os seus transplantes. Então, e um exemplo disso mesmo é Blumenau, que é um centro exportador de órgão tremendo e faz um grande número de transplantes, porque seguiu essa filosofia. Certo. Então existe, sim, interesse, eu acho que o governo e nós temos todo o interesse em disponibilizar, a nossa função universitária é essa, o nosso serviço está às ordens, mas eu acho que tem que ser feito de maneira sólida, para que eles sejam perenes, né? Claro, não adianta abrir dúvida. E fechar como a gente tem visto exato, muito. Né? Tá certo, criterioso mesmo. Você está acompanhando a entrevista com o Dr. Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque, que é diretor do serviço da divisão de transplantes de órgãos do aparelho digestivo da faculdade, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais informação para você.
Renasce em Cascavel o COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado, com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete Maciel. COP, a vida renasce a cada dia. Aconchego, sofisticação, bom gosto e excelência em atendimento. Lelena Home Design. Aqui você encontra o que há de mais bonito e criativo em móveis e decoração para a sua casa. Avenida Brasil 4716, Cascavel. Veste nega bacana, não anda, desfila. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Estamos de volta e você está acompanhando a entrevista com o Dr. Luiz Augusto Carneiro de Albuquerque, que é médico gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo e diretor da divisão de transplantes de órgãos do aparelho digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que está em Cascavel para um procedimento em conjunto com o Dr. Univaldo Sagai da Gastroclínica e que está concedendo gentilmente uma entrevista aqui para a TV Medicina e Saúde. Doutor, em linhas gerais, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é feito o transplante de fígado e a importância da doação. Que sem o doador não existe transplante, né, doutor? É isso mesmo. Essa é a palavra-chave. Sem doação não tem transplante. E o serviço de transplante, ele é feito independente. O transplantador não tem contato com a doação. Uhum. Mas não haveria transplante se não houvesse a doação. E é por isso, em nome dos pacientes, em nome das pessoas que precisam de um órgão, e às vezes um transplante pode beneficiar 12, 13 pessoas. Se for um doador bom, que a gente chama, pode beneficiar até 12, 13 pessoas. Nós podemos tirar inúmeros órgãos sem nenhuma descaracterização física externa. As equipes são preparadas e a melhor maneira disto é cada um expressar em vida o que quer. Então eu digo sempre, é chato às vezes, mas eu digo aos meus filhos, quando eu falo, eles falam, pai, larga disso, não fala isso. Eu falo, eu quero ser doador de órgãos. Tem que ser. Se eu tiver algum problema, eu quero deixar bem claro que vocês saibam que eu sou doador de órgãos, porque não existe aqui no Brasil nenhuma possibilidade de se retirar o órgão sem o consentimento familiar. E, em geral, a morte encefálica vem depois de um derrame, vem depois de um problema de violência física ou de um acidente, um trauma, e que a gente está emocionalmente muito perturbado
E decidir sobre a doação é uma coisa que pode ter discussão familiar. Certo. Se nós deixarmos a nossa vontade manifesta, feita, nós deixamos muito claro que nós queremos ser doador. Então a família não vai ter nenhuma dúvida quando a equipe de enfermagem, aqueles que cuidam do doente, e o neurologista já atendeu o seu familiar, já detectou que tem morte cerebral. Isso é uma coisa muito séria. No Brasil, eu digo sempre que, na minha opinião, eu acho que a única coisa séria mesmo que eu conheço aqui é essa parte de transplantes. Graças a Deus eu posso dizer isso com muita paz na alma. Então, a vontade tem que ser manifesta. Feita a doação, as equipes marcam um horário para que se faça a retirada. As equipes que são... Muitas vezes os órgãos são retirados por equipe de Cascavel e vão para São Paulo ou para Curitiba. Isso. Outras vezes os doentes vêm as equipes de Curitiba para tirar aqui, quer dizer que são pessoas totalmente independentes. Vem uma equipe de outra cidade, vem com um avião para tirar o órgão, que vai beneficiar um grande número de pessoas. Então, não tem isso de usar e tirar órgãos aqui. Tem muita fantasia nisso, mas é uma coisa muito séria. Tem que desmistificar também, tem que desmistificar. Para que as pessoas tenham essa serenidade na hora de fazer isso opção, mesmo. Né? É uma coisa muito séria. E então o órgão é retirado, ele é colocado dentro de um saco plástico com gelo, conservado a 4 graus, numa solução especial e muito cara. É uma solução muito cara e que preserva, depende de cada órgão. O coração é 4, 6 horas, o fígado entre 12 e 15 horas, pâncreas a mesma coisa. E hoje nós estamos começando lá em São Paulo a fazer transplante de intestino e multivisceral, que é um transplante... Eu quero te perguntar isso, doutor Luiz. Em 2014, vocês fizeram o primeiro transplante multivisceral, né? Isso mesmo. 3 anos. Como é que foi isso? Explica então, nós trocamos 6 órgãos abdominais do estômago, intestino, pâncreas, parte do intestino grosso e fígado, né? E parte do estômago, então, duodeno. Então nós trocamos e esse é um transplante que para grandes tumores abdominais e alguns doentes que têm um acidente, perde grande parte do intestino, são as catástrofes abdominais e que não comem por boca e tem uma série de problemas graves, né, e que esse é o último recurso. Então nós fizemos 2 pacientes e isso no mundo já é mais ou menos padronizado, e também o de intestino. Nós paramos porque o governo, nós fizemos um convênio com o governo e este convênio foi encerrado e por falta de renovação, programas burocráticos, nós estamos retomando agora e vamos recomeçar. Nossa. O Ministério nos autorizou e provavelmente nos próximos... A partir de setembro nós vamos retomar esse programa. O senhor vai me avisar. É um desafio grande. A medicina ela é impressionante, impressionante. Doutor, temos um número de quantas pessoas necessitam de um transplante de fígado hoje no país? Nós calculamos de fígado, né? Vou falar especificamente de fígado, porque os números de rim, de coração não são muito da minha área. De fígado, nós calculamos que eu, no meu hospital, tenho 600 doentes listados aguardando. Mas o que eu digo, ativos, nós temos 200 transplantes. E 200 pacientes aguardando transplantes ativos. E eu transplanto, lá nós temos, esse ano nós fizemos 82, 83, provavelmente nós vamos ficar na faixa de 130 a 140. Então, cerca de 30% dos doentes não receberão órgãos vinculados ao problema da doação. Então, se tivesse maior doação, nós poderíamos atender a todos. Então, nós temos uma mortalidade de lista de 30%. No país, existem cerca de pacientes ativos, 1.000 doentes. Nós calculamos que
que precise de transplante 6.000 pacientes, 6.000 pessoas. Certo. Agora, alguns podem esperar 1 ano ou 2, porque são doenças crônicas e que existe alguma forma de tratamento. E o fígado é diferente do rim. Por exemplo, o doente que precisa de transplante de rim, ele pode ser mantido em hemodiálise. O nosso doente, ele tem uma reserva hepática, que quando ela acabar, não tem terapia substitutiva. Não tem outro. Então nós temos que transplantar. Certo. E se não tiver um órgão naquele horário, naquele dia, naquele momento, os doentes não poderão viver. Então nós temos, infelizmente, uma perda brutal em lista de espera. Em função disso, eu, nos anos 96, 97, comecei a fazer transplantes intervivos, em que uma pessoa doava uma parte do seu fígado. Nós fizemos aí uns 200 pacientes, e com a nova lei, em 2006, que entrou a lei da gravidade, que o mais grave se transplanta primeiro, nós achamos que estaria resolvido o problema e que não precisaríamos mais tirar um fígado de um indivíduo normal, de uma pessoa normal, para dar vida a outra, porque isso também tem riscos. Mas agora o que a gente tem visto é que, recentemente, com essa mortalidade em lista, nós retomamos os transplantes intervivos para aumentar a oferta. E também, quando a gente transplanta alguém que quer doar, além de ter uma recuperação melhor, o transplante tem o doente se opera em condições melhores, a recuperação é melhor, e no mundo inteiro o resultado é melhor, nós também tiramos ele da lista. Então nós podemos abrir o espaço para outro que está grave e que não tem um doador. Essa modalidade de transplante intervivos, o HC é pioneiro no mundo, não é? Nós somos pioneiros no mundo. O primeiro do mundo foi feito no HC em 86, pelo meu antecessor, o professor Silvano Raia, que hoje ocupa o lugar que era dele. Certo. E nós fizemos o primeiro do mundo. Então, além de grande tradição no nosso serviço, né, o primeiro transplante lá no nosso serviço foi feito em 68, o transplante no mundo, o primeiro com sucesso foi em 67, e nós fizemos o primeiro transplante no Brasil em 68, 2 casos. Foram casos muito graves e que morreram porque não tinha imunossupressão, mas mostra a nossa tradição e o fato de fazer o primeiro do mundo, a nossa capacidade de também inovar. Eu acho que hoje nós temos no Hospital das Clínicas uma estrutura com uma UTI reformada e nova há 2 anos. Então nós temos uma estrutura de tecnologia muito boa e muito preparada, e os resultados hoje nossos são muito bons, são equivalentes aos do primeiro mundo. E eu tenho aqui a grande felicidade de dizer que os transplantes do Brasil, quando nós cortamos 5 anos, aqueles que estão vivos depois de 5 anos, nós temos a sobrevida, o transplantado de 5 anos é em torno de 70%, e de 10 anos é em torno de 62% do Brasil inteiro, e que é exatamente igual a dos restos do mundo. Então, nem transplante nós não devemos nada a ninguém. Aliás, nós somos melhores, porque o governo fornece a imunossupressão, as drogas imunossupressoras, gratuitamente pelo resto da vida. O que eu conheça, não tem nenhum país que faça isso de maneira universal, para todos. Isso tem dado certo, doutor? Tem dado muito certo. Que bom. Às vezes tem umas crises que vai faltar aqui e ali, mas isso também a gente tem corrigido com as gritas e com os sufocos. Não é? Como dá uns sustos, como sempre. O Brasil dá uns sustos, mas nesse ponto tem ido bem. Que bom que vocês se mantenham aí firmes nesse propósito, né? Um orgulho, sem dúvida nenhuma, aposto que você em casa não sabia de muitas das informações que o Dr. Luiz Augusto gentilmente nos passou aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Encontro Saudável, Dr. Luiz Augusto, desejar um feliz retorno a São Paulo, sucesso na sua carreira,
Muito obrigado pelo que tem feito a medicina, pelo que tem feito aos brasileiros. Nós nos sentimos orgulhosos do seu trabalho. Nós aqui no interior do Paraná nos sentimos orgulhosos e tomamos conhecimento de tudo que vocês fazem. Eu é que fiquei muito orgulhoso de vir aqui e encontrar uma estrutura dessa de saúde aqui. Então, realmente é muito bom, porque a minha função como professor universitário, o que eu digo, é sempre nuclear. A gente chama nuclear é plantar uma sementinha noutra cidade e ver ela crescer. E eu sou professor há muitos anos, né? Estou chegando já no final. E sou professor universitário desde 81. Então é uma vida. E eu viajo muito e, por exemplo, há 2 meses eu estive em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, e fiquei muito feliz porque um discípulo meu dileto, o Dr. Paulo Richer, hoje vai ser vice-diretor da faculdade e tem um núcleo ativo de transplantes lá há muitos anos, né? E eu vou para Goiânia, é outro discípulo. Então a gente tem, mesmo no interior de São Paulo, pessoas que trabalharam com a gente e que geraram estruturas disseminando conhecimento. Isso é importante. Então faz bem para acalentar a alma estar aqui em Cascavel. Que bom. Obrigada mais uma vez. Excelente semana, doutor. Obrigado, de bom. Você fica agora com a programação da TV Medicina e Saúde. Até mais.